Da tuberculose, Késia tem apenas lembranças. Foram 2 anos de diagnósticos errados, como alergia, bronquite e pneumonia, até que a tuberculose foi detectada. Na época, ela era uma criança de apenas 7 anos e se relacionava bastante com um tio, que acabou morrendo em decorrência da doença. Quando eu fui diagnosticada, eu já estava com um quadro muito avançado da doença, né? Ela já tinha tomado os 2 pulmões e eu tinha uma extrema dificuldade de respirar, né? Muito cansaço e, segundo até os médicos, poderia até nem haver chance de recuperação. Caso recuperasse, ficaria alguma sequela. Então, a demora no diagnóstico poderia ter me custado a vida. A estudante de enfermagem se recorda do período em que sofreu com os efeitos colaterais dos remédios. Ela precisou ficar 3 meses sem frequentar a escola. Os efeitos colaterais eram muita dor de cabeça, eram náuseas, muito cansaço. Eu ficava a maior parte do tempo dormindo. Eu emagreci muito, eu cheguei, na época, a pesar metade do peso que eu deveria pesar. Eu literalmente era pele e osso, né? Pelo estágio muito avançado, não consegui se alimentar direito. Durante a alimentação eu tinha que parar a alimentação para poder respirar. A tuberculose está entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo. São 10 milhões de novos casos por ano, levando mais de 1 milhão de pessoas à morte. O Brasil está entre os 20 países que mais registram casos da doença. A Organização Mundial da Saúde emitiu uma declaração neste ano destacando a importância de estudos e desenvolvimento de novos medicamentos para combater a tuberculose. A Fiocruz Minas está engajada nesta missão. Há 2 anos, este cientista começou um estudo com pesquisadores de outras 4 instituições, em São Paulo, Reino Unido, Austrália e Inglaterra. Basicamente, o que a gente está mostrando em destaque aqui é uma das proteínas que é alvo de um dos medicamentos para tuberculose. Em detalhe, em esferas, a gente tem o medicamento ligado a essa proteína e em verde, um ponto que é um aminoácido onde ocorreu uma mutação. Douglas explica que este método computacional foi desenvolvido para contribuir para superar um dos maiores obstáculos no combate à tuberculose, a resistência a medicamentos. Existem muitas mutações acontecendo em tuberculose. Então, em 2012 foi o primeiro relato de uma variante de tuberculose que era resistente a todos os antibióticos conhecidos. Então, existe uma demanda muito grande para entender como resistência surge. É um processo que está apenas começando. Então, a gente ainda está engatinhando e demanda muita pesquisa e muito investimento nessa área. O nosso artigo publicado ele foi o primeiro método computacional capaz de prever efeitos de mutações. Então, é algo que vai demandar ainda muito tempo de desenvolvimento, mas é algo que é extremamente necessário. Em 2016, foram registrados 4.591 casos da tuberculose em Minas. 171 pessoas morreram. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose, entre as principais causas de morte estão o abandono do tratamento e a relação com outras doenças, como o câncer e a AIDS. Maíra explica que a vacina BCG, administrada logo após o nascimento, previne contra as formas mais graves da tuberculose. Porém, a prevenção não é de 100%. Ela ressalta que a doença é transmitida pelo ar e, por isso, é importante evitar lugares fechados. A tosse é o principal sintoma a ser observado. A gente foca muito na questão da tosse, que só a tosse aí por esse período, né, de 3 semanas já é suficiente e necessário dessa pessoa procurar um atendimento. Mas pode estar associada também ao emagrecimento, suor noturno. O paciente pode apresentar também uma febre, uma fraqueza, dor, né, na região dos pulmões. Então, tem esses outros sintomas que podem estar associados. Pensamos que a tuberculose ela ficou meio esquecida, quase pensando assim, não existe mais. Isso é uma verdade? Não, mas é uma ideia que a população em geral tem, de que a tuberculose teria diminuído ou desaparecido, ou que ela está recrudescendo. No Brasil, isso não é verdade. Nós sempre tivemos uma prevalência de tuberculose mais ou menos estável nos últimos 20 anos ou mais. E a tuberculose, assim, conceitualmente é o quê? É uma doença infecciosa, transmitida do homem para o homem, só o homem transmite para o homem, através
da eliminação de bacilos, que são bactérias, pela tosse, pelo espirro, pelas vias aéreas. A bactéria, a tuberculose, né, e dentro dessa bactéria, como que é o tratamento dela? Porque os medicamentos, eles vieram na metade do século passado, lá nos anos 50, não foi? 50 e poucos, Então, até então ela era tratada com medidas que a gente chama de higiênico-dietéticas, né? Existiam várias ideias que depois não se confirmaram. Desde que o tratamento veio surgindo, ele vem evoluindo, de tal forma que atualmente ele é tratada com 4 drogas simultaneamente durante 2 meses, seguido de um período de 2 drogas por 4 meses. Então, o tratamento da tuberculose, em mais de 90% dos casos, dura 6 meses, independente da resposta do paciente. Ele existe no Brasil, disponível gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.